tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Então, vamos para a outra parte, continuando com a história da ciência, a disciplina Metodologia Científica. Já falei sobre a ciência na Idade Média, certo? Agora eu vou falar sobre a Revolução Científica, porque eu também já falei sobre o Renascimento, certo? Rapidamente. Além, tem muito mais coisas que isso, tá? Falei que os árabes foram os líderes em ciências tais como a matemática, química, astronomia e medicina, ok? Por exemplo, os algarismos arábicos foram disseminados pelos árabes na Europa, né? No Império Islâmico. E o que mais que podemos dizer aqui sobre a Idade Média? Várias invenções tecnológicas foram realizadas na Idade Média, tá? Tanto no campo quanto na cidade. Por exemplo, aqui não tem muito exemplo, mas o campo da ciência, né, em seu sentido mais restrito. Entretanto, as artes e a cultura, que antes eram desconsideradas, apresentam grandes progressos. A arte e a cultura. Aí também na Idade Média veio a introdução do sistema indo-arábico e o aperfeiçoamento do nosso sistema decimal, que eu já tinha falado, né? Nos algarismos. E também, com a presença dos árabes na Europa, houve a introdução também do desenvolvimento da álgebra e da matemática aplicada, tá? Da álgebra e da matemática aplicada. Agora vamos ler aqui a parte da Revolução Científica. O desenvolvimento dos instrumentos de viagem como astrolábio, dispositivo de observação astronômica que media grosseiramente a elevação do Sol ou de uma estrela, permitindo determinar latitude, as horas do nascer do Sol, certo? Do nascer e pôr do Sol, as horas do nascer e pôr do Sol, funcionando como relógio de bolso. E régua de cálculo foi um dos inventos que marcou esse novo período, sendo batizado de Revolução Científica. Então, o astrolábio, né, que conseguia prever, né, o horário do nascer e do pôr do sol. E ele era como se fosse um relógio de bolso, lá no comecinho da modernidade, né? No final da Idade Média. Também teve a régua de cálculo nessa época. A medicina também tomou novos rumos. Em 1543, Andreas Vesalius publica De Fabrica Humanae Corporis, que corrige erros médicos dos gregos e revolucionou a disciplina, constituindo os fundamentos da anatomia moderna, tá? Em 1615, William Harvey estabelece a mecânica do funcionamento do coração e da circulação do sangue, tá? Provavelmente lá na Inglaterra, lá. Isso quem diz é Matar, 2008.
Não há dúvida que a revolução científica é caracterizada pelos avanços marcados na astronomia. Nomes como Copérnico, Kepler, Galileu e Newton marcaram época na história das ciências, como veremos brevemente no quadro abaixo. Acho que não vai dar para ver muito bem não, porque o quadro está bem pequeno. Acho que não dá para aumentar. Acho que dá, vamos ver. Ó, então aqui você tem, não sei se dá pra ver, ó, o Copérnico, o Johannes Kepler, o Galileu Galilei e o Francis Bacon, tá? O Copérnico, Nicolau Copérnico, nasceu em 1473 e faleceu em 1543, contesta a teoria de Ptolomeu de que a Terra era o centro do universo, com os planetas e o Sol girando ao seu redor, né? E propõe a teoria heliocêntrica, que inclui a ideia do movimento da Terra. Johannes Kepler, que nasceu em 1571 e faleceu em 1628, conjuga as descobertas de Copérnico e Blei, abre caminho para a aceitação definitiva da teoria heliocêntrica e suas 3 leis planetárias transformam a descrição geral do Sol e dos planetas em uma formulação matemática precisa. O Galileu Galilei, nascido em 1564 e falecido em 1642, teoriza um método experimental, dividindo-o em observação, análise, indução, verificação, generalização e confirmação. O René Descartes, fala Descartes, eu ouço muito falar René Descartes. Nasceu em 1596, faleceu em 1650. De um lado, defende a razão como princípio absoluto do conhecimento, e de outro, usa a matemática e a geometria como modelo de raciocínio. E o Francis Bacon, de 1561 a 1626, desenvolve o que é considerada a primeira teoria moderna do método científico, indicando como etapas essenciais para o progresso da ciência. Primeiro, a observação. Segundo, experimentação. Terceiro, primeiro, observação. Segundo, experimentação dos fenômenos. Depois, formulação de hipóteses, repetição dos experimentos, o teste das hipóteses e a formulação de generalizações e leis. Queimei a língua hoje. Comendo arroz quente. Bom, vamos então diminuir o tamanho aqui. Certo? Então aqui você tem o Kepler, né? Aliás, o Galileu Galilei, que também teoriza um método, né? Mas para ele, ó, o Bacon fala que primeiro é observação, o Galileu também. É a experimentação dos fenômenos. Aqui ele fala análise, ó, o Galileu. Então, o Francis Bacon, ele leva muito em consideração o empirismo, tá? Porque depois ele vem com a formulação de hipóteses. Já o Galileu Galilei, ele é já na observação, análise, mas também tem que ver o que eles vão analisar, né? Porque o Galileu Galilei, ele analisava os astros. O Francis Bacon, eu acho que ele via muitos fenômenos sociais, a política, tá? Ele era um político, se não me engano, tá bom? Se não me falhe a memória. Se não me falhou a memória. Bom, então,
Só para terminar essa parte aqui, ó. Evidentemente que muitos outros nomes fizeram história dentro da ciência. Foram grandes as evoluções na botânica, na medicina, na química, enfim, em todos os campos. Mas nosso intuito, ao falar dessas invenções, isso tudo aonde, gente? Na Revolução Científica. Então, isso daí é para demonstrar exclusivamente, mostrar que existe uma evolução no pensamento e a importância do método para provar e refutar os fenômenos, tá? Então, a importância do método para provar e refutar os fenômenos. Então, esse foi mais um Momento Leitura. Wassalamu alaikum. Beijos. E até o próximo Momento Leitura. O próximo eu vou falar de Revolução Industrial. Give me a like, please. Por favor. Deixe seu likezinho. E tchau.